1956 e começava a orientação dos estudos que me foi confiada aqui na província dominicana de Santo Tomás de Aquino. Então nós tínhamos uma escola dominicana de teologia, que naquele tempo se chamava o Instituto de Teologia da província. Então eu comecei a orientar a formação e vendo cada vez mais a situação da igreja no Brasil, as diferentes posições dos católicos diante da sociedade e procurando então compreender o mais possível, né, a nossa atitude verdadeiramente evangélica na complexidade desse mundo que o Brasil estava atravessando e que o mundo estava atravessando. Dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista. E então havia no mundo uma grande orientação política no sentido de cada bloco querer conquistar mais espaço. Em 59, por exemplo, a Rússia tinha conseguido uma influência sobre Cuba, né, que passou para o bloco comunista, que teve uma importância enorme na atitude do outro bloco, dos Estados Unidos, que então desejavam vigiar todos os países da América do Sul, né, para impedir que o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, né, muito especialmente, passassem para o bloco de influência socialista e comunista. Então havia uma tendência muito grande de ajudar todas as forças consideradas anticomunistas, quer dizer, do liberalismo econômico, em toda a parte, especialmente na América Latina, favorecer todos os grupos, todos os partidos, todos os governos que fossem nessa linha de assegurar o que se chamava a segurança nacional. Nós temos um livro do padre Combran que estuda sistematicamente a ideologia da segurança nacional, no sentido de segurança contra o comunismo. Então o Juscelino fez muita coisa, mas o mais importante é saber que nessa perspectiva ele abriu o mais possível as nossas portas às sociedades transnacionais. Quer dizer, todas as grandes empresas americanas que investissem aqui com toda a liberdade e com a possibilidade, então, né, de reenviar o Juscelino Kubitschek no seu governo. Fez muita coisa interessante, mas abriu o país ao que nós diríamos assim, a fase do petróleo, né? Quer dizer, acabou com a ferrovia, acabou com a hidrovia, etc. O Brasil só é levado agora a carro, né? Caminhão e ônibus, e haja petróleo, e haja gasolina, e haja... Bem, então, nesse caso, ele fez muita coisa, fez Brasília, que o Juscelino fez muita coisa, Brasília, que é a obra principal dele, né? Mas é bastante ambíguo do ponto de vista social. Né? Quer dizer, mais no que ele fez foi abrir as portas às grandes empresas, dando, portanto, liberdade e fazendo com que os trabalhadores estivessem quietos. O seu Amoroso Lima, né, em Ação Católica que começava então e que será oficializada no Brasil em 1935, é a data da fundação da Ação Católica Brasileira. Pois bem, então, esses católicos, já marcados pelo espírito da Ação Católica, eles lutaram para estabelecer um decálogo social, e ele passou na Constituição de 34. Getúlio Vargas, por decreto-lei, utilizou essa doutrina como se fosse dele. E então, em um certo momento, ele estabeleceu um sistema muito complexo
de ajudar os trabalhadores, um trabalhismo político, com um Ministério do Trabalho que era ao mesmo tempo ligado aos sindicatos e ao governo, e submetia os sindicatos ao governo, de modo que começa essa ambiguidade. Bom, ministro do Trabalho de Getúlio, né, e que foi eleito vice-presidente, juntamente com Juscelino, em eleições distintas. O presidente e o vice-presidente, ele teve mais votos do que o Juscelino, de modo que isso mostra que ele era um homem popular, com uma parte de populismo, mas uma parte também de muita gente dizer: esse daí fez alguma coisa por nós. Bem, pois bem, então aí nós tivemos um começo de revolução. Foi a eleição de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito no conjunto Jan-Jan, Jânio Jango. O Jango era de novo vice-presidente, né? Bem, e então, naturalmente, o Jânio era um populista, um homem de massas, etc., e tomava medidas, e as primeiras medidas dele como presidente são ridículas. É sobre moda de mulher, é sobre biquíni nas praias, é esse tipo de coisa, é muito bom. Eu não tinha ideia nenhuma de coisa. E aí, por outro lado, o Congresso era todo contra ele, porque as eleições foram diferentes. Já havia um Congresso, quando ele foi eleito, o Congresso é de uma tendência e ele de outra. O Congresso é completamente liberal, ele... Bem, e então aí nesse momento é que vai começar para nós o interesse da marcha do social na qual nós vamos entrar. Eu digo então que eu cheguei aqui ao Brasil, né, um pouquinho antes disso, e acompanhei tudo isso, e então a nossa preocupação era essa, é que a doutrina social da igreja não ficasse doutrina, teoria, etc., mas que houvesse de fato uma ação social dos cristãos, dos católicos, junto com todo o povo, né, aplicando isso que a gente chamava de doutrina social. De modo que a nossa preocupação era explicar sempre o Evangelho, mostrando que ele tem uma dimensão social, e que não se pode ser verdadeiro cristão se a gente pratica um individualismo ético. É um dever sagrado superar o individualismo ético. Quer dizer, abrir-se à dimensão social do Evangelho. Bem, então isso aí foi a nossa preocupação dos dominicanos, né? Cuja frente eu estava, né, como regente dos estudos, né? Bem, e procurávamos então ensinar uma teologia, primeiro aos jovens dominicanos, depois aos leigos, numa linha de ser uma visão integral do Evangelho hoje, né? Quer dizer, então insistir muito nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e essa consequência dessas virtudes, do verdadeiro amor, que é então a procura de uma sociedade que seja justa e solidária, né? Em que se pratique todos os direitos para todos, né? E em que haja uma verdadeira fraternidade no plano civil, como há fraternidade no plano cristão. Então, isso foi o movimento que os dominicanos procuramos dar ao nosso ensino, aos nossos jovens, dar aos leigos, e aí fomos criando um movimento, e nesse sentido de trabalhar para a renovação da igreja, dávamos cursos de Bíblia, né, e para bem fundar na Palavra de Deus, cursos de liturgia, para fundar na vida de oração da igreja, né, e um curso então de teologia para bem pensar a fé nos dias de hoje, e ao mesmo tempo a dimensão social, né, tanto da fé, como da teologia, como da nossa vida cristã, como da ação dos cristãos.
Então, nesse momento, a gente pode dizer que o convento das Perdizes, particularmente aqui em São Paulo, foi um foco e crescendo cada vez mais. De modo que nós tínhamos, assim, por exemplo, reuniões de grupos ecumênicos para refletir sobre o que é o cristianismo hoje. Em que ano isso? Isso é nossa, bem forte mesmo, em 1958, em torno de 58 para adiante, né? Bem, quer dizer que eu cheguei em 56, 57, 58, nós estávamos bem. E em contato, por exemplo, com a faculdade presbiteriana de Campinas, né? De modo que nós tivemos aí o reverendo Charles, né? Que vinha aqui muito, né? E nós fazíamos reuniões entre as várias confissões protestantes, cristãs, com a intenção de dizer como entender bem o Evangelho hoje. O Evangelho como Jesus nos deu e o Evangelho que a igreja deve viver hoje, né? Bem, então a partir daí é que nós vamos ter o seguinte, eu vou levar a nossa reflexão em dois aspectos. Primeiro, como nós cristãos marchamos na linha do social, né? Procurando uma reforma da igreja, né, que se fosse mais evangélica, portanto, amando os indivíduos, amando a sociedade e procurando que haja justiça na sociedade. É eleito Papa João 23. Isso para nós foi um choque muito grande, de modo que as posições deles, as encíclicas de João 23, e a orientação que ele ia dando para o concílio, isso para nós deu um impulso. Nós fizemos eu fiz um curso na Igreja das Perdizes com a frequência de 1000 pessoas por noite, né? E então era um curso em que nós tratávamos, primeiro, expor a posição da igreja como João 23, São João 23 hoje, hein? São João 23 encarava e expunha e comparar com a situação do mundo e do Brasil. Então daí é que nós chegamos e essa preocupação, essa procura e, se possível, uma ação no Brasil. Então, nessa hora, nós começamos a fazer e criamos uma entidade a qual a gente deu o nome de Veritas, a verdade, que é, então, um lema da Ordem Dominicana, e então, Veritas, E lá, então, organizamos, começamos a tomar contato com outros estados, etc., com esse movimento, e aí, a coisa do momento é essa, vocês, onde houver opressão, aí estão vocês, para anular o oprimido. Onde houver uma greve, vocês estudem a greve, se ela é justa, defendam a greve, vamos agir, né? Então a gente já estava um pouquinho nessa linha do ver, julgar e agir, né? E sobretudo, já não queremos intelectualismo de doutrina bonita, a doutrina mais bonita do mundo, nós queremos a doutrina mais eficaz do mundo, né? Então, dentro dessa linha, nós chegamos e vimos o seguinte, que a opinião pública nossa estava completamente intoxicada, completamente manipulada pelos grandes jornais e pela televisão que já começava, e então ela era completamente oposta a toda a renovação no sentido de emancipação para o povo, né? E, ao contrário, apoiar, né, tudo aquilo que fosse repressão, que fosse colocar o povo no lugar dele, né? E não que quisesse se manifestar, marchar, protestar, contestar, etc. Trabalhávamos conosco aqui muito o bispo de Santo André, Dom Jorge.
Então ele nos seguia muito, e nós tínhamos também entre os leigos, aqui nas Perdizes, um grande advogado trabalhista que tinha uma rede de sindicatos, né, com inspiração de luta social, de inspiração cristã, Dr. Mário Carvalho de Jesus. Aí, Mário Carvalho de Jesus, advogado trabalhista, Dom Jorge, bispo, eu, dominicano, nós fomos ver uma greve, aqui em São Paulo, e nós chegamos lá, e vimos as dificuldades, os problemas, conversamos com os grevistas, etc. E quando nós estávamos lá, chegou a polícia. Chegou a polícia e perdeu todos os líderes e então introduziu operários de fora e anunciaram que a greve tinha acabado. Nós assistimos isso e tentamos falar, conversar, mas nada nos deixava para lá aberto. E aí então, nós temos, isso é impossível, fizemos uma nota contando isto, assinado pelos três, e mandamos a todos os jornais. A maioria não publicou, e o jornal, como o Estado de São Paulo, publicou que acabou a greve, mas que Dom Jorge, Mário Carvalho de Jesus e Carlos Lafá não ficaram muito satisfeitos e andaram discutindo com a polícia. Aí nós falamos, como é que se informa? Aí fizemos uma reunião célebre para nós, né? Em começo de 1962, nas Perdizes. Nessa reunião nós falamos, olha gente, nossa ação não vai para frente, nós não temos imprensa. Vamos fundar um jornal. Então a ideia é fundar um jornal alternativo que fosse do lado do povo, que fornece as informações de verdade, conforme os interesses do povo e não conforme os interesses dos grupos, etc. Bem, então nesse caso, daí saiu então o jornal Brasil Urgente. Ele surgiu por uma necessidade de dar voz a quem não tem voz, né? Ser um jornal do povo, né? Bem, de modo que nós fazemos isso e procurar manter os grupos lá em Manaus, lá em Belém, lá em Porto Alegre, Natal, bem, de modo que o jornal, ele era composto na sexta-feira. Quinta-feira à noite nós nos reuníamos, organizávamos, então, bem. Sexta-feira ele estava feito. Sábado ele era colocado para domingo, colocado por avião, para que domingo, com a data de domingo, ele rodasse em todo o Brasil. De modo que nós dizíamos, é o único jornal nacional, esse coitadinho de Brasil Urgente, né? Nesse momento, o que nós queríamos? Ora, nós podemos resumir a coisa seguinte: nós queríamos umas 12 reformas de base. Reformas de base, quer dizer, desde a reforma política, que houvesse uma eleição que permitisse ao povo se exprimir livremente, etc., né? Então, uma reforma da saúde, né? A primeira coisa que o jornal disse assim: remédios matam o Brasil. É a primeira página do nosso jornal, assim, no começo. Questão da saúde, né? Bem, a educação, né? A economia, né? E a imprensa livre, no sentido de que o povo possa constituir o seu capital popular, ter um jornal, etc. Então, essas reformas de base constituíam como que o decálogo do nosso movimento, né? Então,
essa reforma, primeiro, não deveria ser feita por revolução, sobretudo por intervenção dos militares, mas devia ser uma reforma feita pelo povo de maneira democrática. Quer dizer, sempre através de manifestações livres, de eleições livres, percebe? De modo que nada de ditadura. E o nosso lema era: a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Já sabemos que assim, a ditadura faz o mal e a gente nem vê, só muito depois, como é agora, a verdade está começando a aparecer, mas com a ditadura nada aparece. O nosso movimento era, primeiro, justiça social para todo o povo, para nós, com inspiração cristã, mas aceitando todos aqueles que aceitem lutar pela justiça social para o povo, seja qual for a sua posição religiosa, né? Quer seja, não seja católico ou cristão, seja religioso não cristão, né? Ou até não tenha religião, ou até seja ateu, né? Quer dizer que então o que nos une é esse programa. Nós não vamos discutir. Quanto a nós praticávamos uma cultura de espiritualidade. Os católicos, assim, a liderança de base, nós fazíamos um retiro espiritual todo mês, né, para ver se nós estávamos seguindo o Evangelho quando ele estava lutando socialmente, se não estávamos nos deixando levar pelo ódio contra os patrões, pelo ódio contra alguma coisa. Quer dizer, então, para nós fazemos assim, temos que ter o Evangelho na sua exigência, né, e nos levando ao social, e, portanto, nos examinarmos para ver se nós estamos evangélicos e, ao mesmo tempo, militantes sociais. Bem, então isso aí para mim foi muito importante, porque havia já, fora do Brasil, figuras que nós admirávamos, né? Então, como Giorgio La Pira, que hoje é bem-aventurado, que era foi prefeito de Florença durante muito tempo, e que era um grande católico, de comunhão cotidiana, né? De ter uma sala, de ter um quarto lá no convento dos dominicanos em Florença, onde ele ia às vezes passar em recolhimento, um grande espiritual e um político audacioso, né? Que era contra todo liberalismo econômico, queria promover o povo e consultava constantemente o povo, etc. Bem, então aqui a gente queria, nesse sentido, uma espiritualidade autenticamente, profundamente evangélica, enraizada no nosso coração, e que as mãos carejadas numa militância social e até mesmo numa luta social. Nós estamos com essa identidade e com essa abertura. Então, havia aqui no país o seguinte: na política, né, nós tínhamos tido o fenômeno, então, da renúncia de Jânio Quadros, né, e então o vice-presidente Jânio Goulart, que Jânio tinha mandado fazer uma visita diplomática à China comunista, de modo que ele, quando Jânio dá a sua demissão, né, então nesse momento o vice-presidente estava na China comunista. Ele veio até o Uruguai porque as forças anticomunistas, liberais, capitalistas, comandadas por várias, né, entidades de orientação norte-americana, então eles disseram: ele não pode tomar posse. Então, uma primeira vitória foi a seguinte, sobretudo nessa hora, Brizola, né, teve um trabalho importante, foi dizer: não, ele foi eleito, tem que tomar posse. Então, em nome da legitimidade democrática, ele tomou posse. Mas os militares, os 3 militares, né, do governo, disseram: não, ele não pode, etc. Então fez-se um acordo, bem,
estabelece o parlamentarismo no Brasil, né, para tirar a força, e ele será bem. Então ele estabeleceu isso. Aí o Jango aceitou, e no discurso dele ele disse: aceito o parlamentarismo com reserva dos meus direitos. E a reserva é que fez um plebiscito e ganhou estouradamente o plebiscito, né? E aí ele se tornou, então, né, presidente do Brasil, né, em 1961. Bom, então nessa hora é o seguinte: ele tinha uns ideais assim populistas, trabalhistas, né, pelo social, mas por outro lado ele não tinha uma cabeça bem, né, elaborada, né, sobre a situação do Brasil, sobre uma política social, né, de modo que muitas vezes ele fazia gestos populistas de assinar um decreto na rua, aplaudido pelo povo, etc., né, ou apoiar, por exemplo, a revolta dos sargentos, né? Ora, seja como for, seja qual for a legitimidade dos sargentos, no exército não se vai aceitar, não é uma sublevação de sargentos. Então, de modo que é um homem que a gente admira pelo lado idealista, pela admiração que o povo tinha por ele, né? Mas que não era o homem que estava à altura de conduzir o Brasil na confusão daquele momento. Cristãos que estão na política, sobretudo no Partido Democrata Cristão. Eu penso, por exemplo, o mais importante hoje que nós conhecemos é o Plínio de Arruda Sampaio. Então, dentro desse movimento, o Partido Democrata Cristão era como os outros, mas havia uma ponta, que era uma ponta avançada, social, que queria então as reformas de base. Então, no parlamento brasileiro, entre aí 200 e tantos deputados, havia uns 80 que eram chamados nacionalistas, não porque do nacionalismo estreito, mas porque não queria o Brasil enfileirado nas forças internacionais, seja comunistas, seja capitalistas. Seria então a autonomia do Brasil. Bem, então esses eram deputados que estavam em relação conosco, mas nós não estávamos ligados a nenhum deles, né? De maneira que havia de fato um contato do nosso movimento com a política, na medida em que, né, havia políticos que reconheciam que esse era o bom caminho. Bom, por outro lado, havia personalidades que queriam educar o Brasil, né, nesse sentido de uma abertura à compreensão, né, do povo, da história do povo, da opressão do passado, da libertação em marcha. Eu penso, por exemplo, em Darcy Ribeiro, né, que estava na Casa Civil com o presidente e que ia muito nesse sentido. Tanto que a Darcy Ribeiro queria que a Universidade de Brasília se organizasse de uma maneira autêntica, correspondendo às necessidades nacionais, e que houvesse nela uma faculdade de teologia confiada aos padres dominicanos, que fosse, embora ele se confessasse ateu, ele dizia: essa teologia é necessária para compreender o país que sempre foi. Esses movimentos, ele poderia dizer, de um lado, políticos que tinham uma certa sensibilidade para o social, para reformas, políticos absolutamente conservadores, corruptos, utilizando a máquina para eles, para os interesses deles, etc. E havia, então, aí uma imprensa, né, que era uma imprensa liberal, né, defendendo, sob o nome de democracia, né, o liberalismo, e sem nenhum apoio na mídia, né, muitos movimentos sociais, desde o comunismo, né, até movimentos, por exemplo, como a Ação Popular. A Ação Popular, ela visava exatamente um trabalho social
havia muitos cristãos dentro, mas não era cristão. E havia então a JUC, a Juventude Universitária Católica, mas que era de inspiração católica, queria a luta social, mas como ela estava dependendo da hierarquia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez uma declaração dizendo que a JUC não podia fazer política. Aí eles disseram, é interessante, nós somos leigos, né? Estamos aqui na nação católica para poder representar a igreja no mundo. E nós não podemos fazer política, nós estamos clericalizados. Né? Bom, daí então é que muitos da JUC passaram para a AP, para a Ação Popular, né? Outros continuaram, etc. De modo que nós havíamos em torno de nós uma grande diversidade de forças sociais, com um ideal, com um sonho, mas sem ter, né, assim, sem ter uma política social bem pensada, operacional, praticável, etc. Né? E então daí, veja, a nossa tendência é a seguinte, gente, vamos aumentar o mais possível o movimento de abraçar o social, né, como qualidade da cidadania e qualidade da vida cristã. Né? Então, quer dizer, pregar o mais possível a justiça social em toda parte, levá-la em toda parte, espalhá-la em toda parte. Segundo lugar, procurar cada vez mais as pessoas competentes, né, em economia, né, as pessoas competentes em sociologia, de modo que muitos dos jovens intelectuais da época, que depois se tornaram célebres aí no Brasil, como professor Antônio Cândido, etc., né? Muitos deles foram então, na sua juventude, estudiosos de abrir caminhos para o Brasil. E quase todos eles foram convidados a deixar o Brasil no dia 1º de abril de 64. Vou dar uns exemplos aqui agora. O cardeal de São Paulo. O cardeal de São Paulo de sempre é Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. É um verso, né? Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. É um decassílabo. Bem, então Dom Carlos, ele era um homem muito reto, queria bem, fez muita coisa, foi ele que fundou a PUC, né? Foi ele que fundou a 9 de julho, né? Foi várias iniciativas dele no círculo cultural, bem. E por outro lado, então, ele aceitava de dialogar favoravelmente com os cristãos sociais, nós sempre íamos lá consultar a ele, etc. E depois, então, ele mantinha uma posição de dizer, olha, como arcebispo eu não tenho partido nenhum, não sou de nenhuma tendência, né? Sou bispo de todos, etc. Agora, eu vou contar um episódio que me impressionou muito. O cardeal, depois que via que havia dificuldades, ele disse, olha, toda semana você venha conversar comigo para que eu esteja a par do movimento. Então eu estava lá conversando com ele, quando o secretário chegou, Eminência, há um grupo de pessoas aí que vem. Eu disse, fazia conferência em todas as cidades aqui, Minas Gerais, foi também Pernambuco, foi ao sul, foi ao norte. Bem,
Mas uma coisa, eu fui a Franca. E Franca, nesse momento, eu não sei como está atualmente, havia uma divisão muito grande. Primeiro, grandes proprietários, coisa e tal coisa, que eram anticomunistas e antissociais, etc. E os sindicatos muito firmes que precisamos lutar, etc. E os sindicatos me convidaram para eu ir a Franca. Bem, então aceitei. Daí a pouco, quando ia para lá, na véspera, o prior me disse, olha, recebemos aqui um telefonema que o bispo de Franca não quer que você vá lá. Eu disse para o prior, Franca não tem bispo, porque deve ter bispo. Que história é essa, o bispo de Franca? Sem invenção, uma rua. Quando eu cheguei, então passando em Ribeirão Preto, encontrei com um amigo, que era o padre Celso, na nossa linha e tudo, e eu contei para ele, ele disse, de fato, os 4 párocos de Franca vieram aqui, falaram com o arcebispo de Ribeirão Preto, e ele então, o arcebispo, disse, não, uma coisa, vocês estão certos, eles estão pregando comunismo e tal, depois tem. Então, podemos telefonar. Então eles telefonaram do palácio, mas um deles, um padre, disse, bom, aí eu tirei. Aí ele me disse, olha, de fato, os párocos lá não estão dados contra você. E o bispo também. Mas é meio-dia, vai lá visitar o bispo. Ele vai convidar você para almoçar, que é a hora do almoço dele. Você agradece muito e aceita. E você, na sobremesa, você vira um homem. Bem, você vê como é que é a coisa. Então aí eu chego e fosse muito bem aceito, então vamos almoçar, você, excelência me convidando, que é uma honra muito grande e tal. Bem, e depois falei, olha, vocês viram, aconteceu isso. Ele disse, os padres. Eu disse, não. E aí eu estou fazendo a doutrina da igreja. Ele disse, o senhor tem a doutrina? Tem. Peguei aqui as conferências escritas. Na verdade, eu não li aquelas conferências, eu não fui de ler o texto escrito. Mas era doutrina também. Ele olhou, então. De modo que isso, eu queria que você, se me permitisse, dizer que, de fato, a gente não deve facilitar com o comunismo e tal, que é sua posição, né? Mas que eu vou pregar a doutrina da igreja. É bom. Aí ele disse, tá certo. Eu digo, o senhor autoriza que eu dê a bênção ao povo antes, a bênção de Vossa Eminência, de Vossa Excelência? Não, abençoe. Pois não. Aí quando eu cheguei lá, os meus companheiros disseram, olha, a coisa está assim, você vai falar num teatro aí, mas os patrões dizem que o senhor não fala. E nós dizemos que o senhor fala. Como é que você vai ser? Eu digo, deixa comigo. Não, porque nós estamos até armados, nada disso. Olha, então vamos fazer o seguinte, eu chego, nós vamos lá, quando for, vai ser às 8 horas aberto. Tira tudo que é cadeira, tudo tal, deixa o palco vazio. E quando for 8 horas, tem o palco fechado, 8 horas você abra um pano assim tal, com bastante tal, e eu entro.